Meu querido exemplo do Distrito Federal, presidente desta sessão do Senado Federal, Isalci Lucas. Meu querido povo brasileiro, brasileiros e brasileiras, meus únicos patrões. Senhoras e senhores senadores, normalmente, e entendo razões de senadores que viajam para seus estados, para seus municípios, mas não posso deixar de lamentar o plenário vazio, sempre com exceção de alguns. E dos alguns, eu cito o maior exemplo, que é o gaúcho senador Paulo Paim. Ele já estava aqui, como sempre, chega, vai para o cafezinho com a sua assessora, com a sua chefe de gabinete. Hoje tomei um cafezinho na sua mesa com a sua assessora. E detalhe, não paguei, viu? Foi de graça ou o senhor que pagou? Não, é o povo brasileiro, como você já disse, nossos patrões. Eu concordo com essa citação, viu? Quem manda em nós é o povo que paga o salário e o povo que paga esse cafezinho que você falou aí. Nós somos e a chefe de gabinete, já que você citou, ela já virou sua... Dá o nome dela. Ivanete Ferronato. Nós somos empregados públicos, não? Só isso, empregados públicos, né? Por isso eu até, presidente Isalci, às vezes eu discordo do companheiro, que eu gosto tanto, do Regufe. É preciso entender que o empregado público, ele tem que receber o seu salário se ele fizer jus ao seu mandato, concorda? Né? Se ele trabalha aqui, está aqui todo dia, ele é um empregado público, ele tem direito ao seu salário, ele tem direito aos seus benefícios, desde que não sejam absurdos. Exemplo, um senador que mora no Piauí, que mora no Sergipe, que mora em Amazonas, ele vai pagar a passagem aérea dele para vir aqui representar o povo brasileiro? Não, né? Então exagera um pouco, na minha opinião, esse nosso colega. Olha, eu fui lá na sua assessoria, Paim, querido, permita chamá-lo assim, para comunicar que aqueles da imprensa brasileira que estão me chamando de doido, de louco, aqui no Congresso Nacional, passem agora a dizer que tem mais um louco, um doido no Congresso Nacional. É um deputado federal chamado André Janones, de Minas Gerais. A pergunta que ele fez ontem, em audiência pública, ao presidente da assassina empresa Vale, responsável pelo crime ambiental de Brumadinho, em Minas Gerais, foi monumental. Daqui a pouco eu vou, inclusive, retraduzi-la aqui, reproduzi-la aqui, do modo que ele fez, com exageros, porém, de um modo que muitos brasileiros e muitas brasileiras gostariam de questionar o dono, o bilionário dono da empresa Vale. Mas inicia o presidente Isalci Lucas, senador Paulo Paim, senhoras e senhores, com algo que em minhas 30 redes sociais na internet mundial, pelos 9.123.000 seguidores, em sua maioria, seguidores pediram que eu transmitisse aqui, na íntegra, um relatório oficial, documental, ou seja, absolutamente incontestável, não tem como me processar. Eu peço até que o presidente Isalci e que o senador Paulo Paim julguem-me se eu aqui cometer algum erro para motivo de processo. E o relatório não é meu. No final eu direi de quem é, eu darei crédito. Brasil, preste atenção naquilo que falei ontem e que o senador Paulo Paim concordou plenamente, e outros senadores
vieram dizer e me telefonaram. Foram 36 senadores que falaram comigo ontem. Cajuru, o seu pronunciamento foi absolutamente histórico. Parabéns. Eu falei, não, amanhã então vou fazê-lo na íntegra. Com todo o respeito às suas excelências, que sequer seguram os seus guarda-chuvas, como o glorioso ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, eu respeitosamente repito, como um senador e parlamentar e empregado público, que desejo enfrentar aqui a máquina pública, a máquina pública que gasta 1,5 trilhão neste país. 1,5 trilhão. Essa é a minha maior bandeira. É acabar com essa farra e respeitar o país. Aquele que, na verdade, é a única Vossa Excelência. Aquele que ganha R$ 998 por mês e vive feliz. E almoça domingo feliz com a família com uma macarronada. Esse é, na verdade, Vossa Excelência. Eu gostaria de adaptar e dizer assim, aspas, nascer, viver e no Supremo Tribunal Federal morrer é um privilégio que nem todos podem ter. Fecho aspas. E haja privilégios na Suprema Corte, Supremo Tribunal Federal. Não podemos esquecer, de acordo com a Constituição Brasileira, artigo 102, o Supremo Tribunal Federal é o guardião da Constituição. Agora, não faltam recursos para manter aquela corte. Só em 2016, de acordo com o relatório lido por mim, da senhora Carmen Lúcia, que preside aquela corte, eles, 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, gastaram o pouco mais de R$500 bilhão. E isso é só para um tribunal. É interessante lembrar um pouco os funcionários. São 1.216 funcionários ativos, 306 estagiários, 959 terceirizados. O total varia muitas vezes de um mês para o outro, mas nunca inferior a 2.450 funcionários para 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. Isto dá uma média, senador gaúcho Paulo Paim, senador do Distrito Federal, presidente dessa sessão, Isalci Lucas, brasileiros e brasileiras, nossos únicos patrões, dá uma média por ministro, são 11, de 222 funcionários por ministro em um só tribunal, no STF. Quando eu fui analisar a folha de pagamento dos funcionários terceirizados, encontrei alguns dados que vale a pena destacar. Lá estão 25 bombeiros civis, 85 secretárias, 293 vigilantes, 194 recepcionistas, 19 jornalistas, por que não? 29 funcionários cuidando da encadernação, 116 de serventes de limpeza. A noite quente exige que a gente trate muito bem os convidados, não? Mas 24 copeiros, presidente. 24 copeiros e 27 garçons, senador Paulo Paim. Afinal, os dentes são uma importância que tem de tratar.
evidentemente, o Supremo Tribunal Federal, guardião da Constituição, não esquece disso. Em 8 auxiliares de saúde bucal. A gente não deve esquecer da infância, claro, temos mais que cuidar das crianças. O Supremo Tribunal Federal tem na folha de pagamento 12 auxiliares de desenvolvimento infantil. Também tem na sua folha de pagamento 58 motoristas, 7 jardineiros, 6 marceneiros e 10 carregadores de bens. Eu perguntaria respeitosamente, que bens? Repito, que bens? Ponto de interrogação. Mas está lá, e tal. Tem 5 publicitários. É a Constituição, é a Suprema Corte Brasileira, guardiã da Constituição, artigo 102, tem 5 publicitários, que eu fico pensando, o que é que eles fazem, esses 5 publicitários, no Supremo Tribunal Federal? Mas é uma corte, Cajuru, muito séria. Ela tem vários programas, como, por exemplo, o programa Viva Bem, que patrocinou cursos para os funcionários não vou ser irônico, de yoga, massagem laboral e oficina de respiração. Só com assistência médica e odontológica, você sabe, brasileiro, quanto gasta o Supremo Tribunal Federal? 15.780.000 reais. Se eu estiver mentindo, me ponha na cadeia. Eles têm, no Supremo Tribunal Federal, 11 ministros, auxílio moradia. Lá, sabe quanto eles gastaram no ano passado em auxílio moradia? Se eu estiver mentindo, me ponham na cadeia. 1.500.000 reais. Auxílio moradia. Não vou listar todos os dados para não cansá-los. Com a educação pré-escolar, sabe quanto gastou? Educação pré-escolar. Se eu estiver mentindo, me ponha na cadeia. Gastou o Supremo Tribunal Federal 2.162.000 reais. Mas não esqueceu da alimentação. Sabe quanto, brasileira, o Supremo Tribunal Federal gastou com alimentação? Eu gostaria de saber, presidente Zalci Lucas, o que eles comem, senador Paulo Paim? Gaúcho que gosta de churrasco? O que eles comem, os 11 ministros? Pois eles gastaram no ano passado 12 milhões de reais em alimentação. Puxa. Ter até algum tipo de tratamento? Talvez. 12 milhões? Mas eles têm o auxílio. Estão preparados? Auxiliares da mesa diretora, para ouvir? Estão? Eles têm, os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, eles têm o auxílio funeral. O auxílio funeral. Desculpem, quando será usado este auxílio funeral no Supremo Tribunal Federal? Eles têm o auxílio natalidade. E sabe quanto eles gastaram no ano passado? 204.000 reais. Isso tudo é do relatório oficial documental que eu tenho. E se eu estiver errado, me ponham na cadeia. Sabe quantos veículos tem o Supremo Tribunal Federal? 87. Dos quais 3 caminhões. Caminhões no Supremo Tribunal Federal. Para quê? Pergunto, este humilde, simples ser humano. 3 caminhões. Eu não vou listar tudo.
eu podia colocar as ações de informática. Sabe quanto eles gastaram de informática? 10 milhões e meio no ano. Aí eu poderia listar todos os dados realmente impressionantes. Eu gostei muito da Face ONG. Eles fizeram uma exposição chamada O Catador, que é para discutir o impacto do lixo produzido pelo Supremo Tribunal Federal. Em suma, esse é o Brasil, que eu quero desnudá-lo aqui no Congresso Nacional. É minha obrigação como seu empregado público. Mas um dia todos os brasileiros serão iguais às suas excelências do Supremo Tribunal Federal. Terão privilégios iguaizinhos a esses 11 ministros. Será que esse dia vai chegar? Será? Senhor presidente dessa sessão de sexta-feira, 15 de fevereiro de 2019, aqui no Senado Federal, respeitoso e amigo senador gaúcho Paulo Paim, meu ídolo. Aí dizem, mas Cajuru, ele é do PT. E daí? Meu ídolo pode ser de onde ele quiser, ué. Eu só quero saber da honra dele. Alguém até hoje no Brasil achou algum rabo preso de Paulo Paim? Algum ato corrupto dele? Não. Portanto, é meu ídolo. Não tenho nenhum problema de dizer que ele é meu ídolo. E concluo dizendo o quê? Para aqueles, o Cajuru sobe na tribuna só para bater, só para denunciar, só para trazer isso aqui, que não é meu, senhoras e senhores brasileiros. E isto é um trabalho feito, um relatório absolutamente inquestionável, insofismável, levantado pelo histórico e historiador jornalista Marco Antônio Villa, da Rede Jovem Pan de Rádio. Eu dou crédito. Nada do que falei aqui é meu. Tudo foi ele quem buscou, foi ele quem trouxe. Mas que o Congresso Nacional tinha que reproduzi-lo na íntegra, como eu fiz. E cumprimentar este brasileiro jornalista que é exemplo para uma imprensa que hoje não tem mais João Saldanha, não tem mais Paulo Francis, não tem mais tanta gente que dignificava a nossa classe de jornalistas. Então, para aqueles que acham que eu só subo aqui para fazer isto, eu vou concluir mostrando o ofício número 006/2019, que enviei ao senhor Marcos Henrique Derzi Vasilevski. Ele é superintendente da Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste, ou seja, meu estado de Goiás. Eu o cumprimentei, apresentei a ele para a abertura do sistema de cadastramento de proposta de proponente específico, SICONV, para os municípios de Goiás. Jorge Cajuru, no tempo que entender adequado, eu falei um pequeno à parte. Com prazer. Eu sempre faço questão de ter o seu à parte em todos os meus pronunciamentos. Eu não abro mão. Aliás, o dia que eu não tiver, eu vou sair daqui muito triste. Confesso, com sinceridade, em nome de minha mãe, Zezé, merendeira de grupo escolar, que me criou com um salário mínimo e nunca nada me faltou. Minha lancheira era igual ao de um filho rico, em Cajuru, no interior de São Paulo. Então, eu quero dizer ao estado de Goiás que eu sou o primeiro senador goiano, em 14 dias de mandato, a conseguir 29 recursos financeiros federais e internacionais para 29 municípios do estado de Goiás. Águas Lindas, cujo prefeito me odeia, mas eu não entro nessa mesquinharia da política, porque o que vale para mim é a população da cidade. Lá, patrulha mecanizada, R$300 mil enviei. Chegará assim que a prefeitura for ágil e se cadastrar. O dinheiro já está à disposição. Anápolis, prefeito Roberto Naves, que nem me apoiou na eleição também.
recebeu patrulha mecanizada. Isto é o que o prefeito pediu. Eu perguntei, ele perguntou, ele respondeu. 300 mil reais. A Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha, que também não me apoiou, apoiou outro senador. Ele pediu uma patrulha mecanizada, 300 mil reais. Goiânia, prefeito Íris Rezende, que eu odeio por motivos de corrupção e por falta de caráter, ele não tem palavra. Ele prometeu criar o Centro Diabético de Goiás, em Goiânia, em público, diante de 35 vereadores, em transmissão ao vivo, na sua primeira prestação de contas, e não cumpriu com a sua palavra. Portanto, não tem o meu respeito. Mas eu não entro na mesquinharia. Goiânia receberá, para a construção de uma feira, R$1 milhão. E Tumbiara, prefeito Zé Antônio, também não me apoiou, mas receberá 300 mil reais para o que pediu, patrulha mecanizada. Rio Verde, prefeito é meu irmão, Dr. Paulo do Vale, médico, sério, pediu e recebeu. Já está à sua disposição, basta fazer o cadastramento imediato. Patrulha mecanizada, 300 mil reais. Valparaíso de Goiás, prefeito que também não me apoiou, pelo contrário, trabalhou contra. Pábio Mossoró, não estou nem aí. Ele pediu patrulha mecanizada, 300 mil reais. E agora concluo, para o esperado à parte do senador Paulo Paim e de quem desejar. Em mandato voluntário com o deputado federal, corretíssimo, brilhante, Elias Vaz, com o deputado estadual, do mesmo modo, corretíssimo, Alisson Lima, nós três temos escritório em Goiânia compartilhado para reduzir os gastos. Nós dividimos as despesas. Um escritório para 3 representantes de Goiás, um senador, um deputado federal e um deputado estadual. Não sei se, com uns 32 anos de casa, aqui, o senador Paulo Paim tem conhecimento do que vou acrescentar para concluir, porque estou sendo longo, mas a casa vazia, o presidente sempre educadíssimo me dá esse espaço, Isalci Lucas. Eu fui, e disse ele que nunca senador vai lá, ele disse que o único que o chamou aqui no gabinete no ano passado foi Fernando Collor, mas que lá ninguém vai falar com ele. Eu fui, na semana passada, e transmiti ao vivo nas minhas 30 redes sociais. Eu fui à embaixada do Reino Unido, e ela me ofereceu a participar do Programa Rural Sustentável, sendo eu o único parlamentar envolvido e agradecido, presenteado com o que a Embaixada do Reino Unido me ofereceu para 22 municípios de Goiás, que tem até o dia 15 de março, para receberem verbas internacionais do Reino Unido, na ordem de 40 milhões, concluo, na ordem de 40 milhões de reais, para o programa que incentiva a adoção de tecnologias de baixo carbono em propriedades rurais de 70 municípios brasileiros, dos quais 22 serão de Goiás, visando melhorar as práticas de uso da terra e de manejo florestal localizados nos biomas Amazônia e Mata Atlântica. Existem apenas 22 municípios inscritos de Goiás. As propostas devem ser submetidas à avaliação imediata no portal www.ruralsustentável.org até o dia 15 de março agora, senhores prefeitos de 22 municípios de Goiás. A parceria com um agente de assistência técnica, além de auxiliar, o produtor acompanhará a implantação de tecnologia. Portanto, em 14 dias de mandato, 42 milhões de recursos, nada mais do que a minha obrigação para o estado de Goiás, mas, confesso,
creio que ser em tempo recorde esses recursos, nada mais do que a minha obrigação, que não entram no valor que nós todos aqui temos direito a 10 milhões de emendas neste ano de 2019. Esses recursos são a parte que, graças a Deus, consegui conquistar na Sudeco e na Embaixada do Reino Unido. Senador Paulo Paim sempre conclui o meu pronunciamento e acrescenta-o de forma absolutamente exímia. Por favor. Senador Jorge Cajuru, primeiro a minha solidariedade. Eu vou usar uma frase que você falou muito aqui no plenário com a gente e que agora alguém tenta desqualificar o seu mandato. Eu digo até com esse tipo de ofensa, né? Não é por aí. Eu sou testemunha. Vossa Excelência é um dos senadores mais assíduos da casa, é um dos primeiros a chegar, um dos últimos a sair. O senhor disse ontem que eu sou a maior surpresa do Senado. Eu falei para minha mulher, ela chorou. Surpresa, ela chorou no telefone. Eu vi só falar do seu nome. Falou que eu sou a maior surpresa do Senado. Ela começou a chorar. Eu realmente, Vossa Excelência, participa de todos os debates, propõe, porque o nosso papel é isso, é saber criticar, saber dialogar e ao mesmo tempo formular. Vossa Excelência tem feito isso aqui, não sei onde é que está a crítica. Então, Vossa Excelência é franco, sério, tem um diálogo aberto com todos os senadores, seja de esquerda, hoje em dia esse negócio de esquerda, centro-direita, nem gosto de rotular isso. Mas, enfim, com todos os segmentos, Vossa Excelência estabelece aqui uma boa conversa. Vossa Excelência ontem me disse aqui que tinha me permita que eu diga, claro, um almoço também com o ministro da Justiça, né? Sérgio Moro. Sérgio Moro. Meu ídolo. E ia lá falar sobre as propostas que ele tem apresentado. Que eu até disse para Vossa Excelência, numa oportunidade, como Comissão de Direitos Humanos, seria importante até nós dialogarmos sobre essas propostas. Para termos um papo tranquilo aqui. Claro. Então, Vossa Excelência tem sido, aqui para nós, muito mais do que eles dizem, um mediador, um conciliador, alguém. Essa casa precisa disso. Essa casa precisa de pessoas que estabeleçam, fortaleçam o diálogo, até para avançarmos nas propostas. O nosso querido presidente Exalci estava na tribuna, eu também fazia uma parte para ele, dizia que concordava com o que ele estava colocando. Nós temos que caminhar junto no ponderamento, no equilíbrio e construir propostas para o bem do país. Claro. E deixando de lado a briga partidária. Vamos fazer esse debate lá nas eleições, né? Cada um especifica o seu ponto de vista. Perdeu, ganhou. Evidente. E quem ganhou, assume. Seja prefeito, seja vereador, seja deputado estadual, federal, governador, presidente da República, e passa a ser o mandatário maior da nação. Eu só vejo democracia assim. Sim. Eu não vejo democracia quando eu só ganho o meu candidato. Claro. Mas que democracia é essa? Então, Vossa Excelência tem tido uma postura muito equilibrada, é só esse o meu à parte. Agora, de fato, me surpreendeu, viu? Os números aqui? Os números que Vossa Excelência deu, que aquilo que já conquistou para o seu Estado em 15 dias. Nunca vi. Vossa Excelência fala dos recursos. Dos recursos que Vossa Excelência conseguiu para o seu Estado. 42 milhões em 14 dias. Eu nunca vi. Eu confesso. Na história do Senado, nunca viu? Nunca vi. No Congresso, eu acho. Em 15 dias, eu nunca vi. Eu concluo só com isso. Como o meu Estado são 497 municípios. O meu, 246, Goiás. Como é que eu adoto a minha verba? Aí, aquela orçamentária que temos direito. Eu divido para os 497 municípios, não quero saber qual é a sigla partidária do prefeito. Isso. Se é do PP, se é do DEM, se é do PSL, não importa. Eu divido, tenho um sistema de computador, eu atendo a todos. Isso, na minha campanha, eu cheguei a dizer, se tiver um prefeito no Estado que não recebeu 2 emendas minhas, pode ligar para cá que eu estarei faltando com a verdade. Ninguém ligou. Cada mandato eu mando no mínimo, porque é um rodízio, é quase 500, né? Os últimos são os primeiros são os últimos. Porque eu falei isso, porque é na lógica que você falou aí. Não importa se o prefeito lhe apoiou ou não. Você é senador do Estado. Claro. E de todos os goianos, né? Como eu sou senador de cada cidade. Claro, de todos os gaúchos. E assim é a nossa postura. Por isso quero mais uma vez cumprimentar a Vossa Excelência, que pelo seu pronunciamento, a forma como distribuiu os recursos, que Vossa Excelência conseguiu pelo seu prestígio, não para Vossa Excelência, fique bem claro, o pessoal está ouvindo, confunde, né? Para o seu Estado, eu adoto o mesmo sistema
atendendo os 497. Eu tenho aquela emenda eu vou aproveitar o gancho aqui, Claro. que é individual. Cada um de nós, 3 senadores, tem uma emenda individual que passa pela bancada. Sim. Eu mando toda para a educação. Dá 10 milhões, dá 15 milhões, e os governos, grande parte, têm liberado, viu? Independente de eu ser um parlamentar de oposição. Tem vezes que vai 10, que vai 5, que vai 8, mas sempre vai. Eu não quero quem é, não quero saber quem é o governador. Sim. É para o governador eleito. E vai para o UERGS, que é a Universidade Pública Federal, Universidade Pública Estadual do Rio Grande do Sul. É nessa linha. Então, se Vossa Excelência, eles querem dizer da forma que alguns disseram, eu adoto a mesma linha. Não quero apanhar junto, viu? Valeu, presidente. Obrigado. É por isso, Brasil, que eu, presidente Zalci Lucas, chamo esse brasileiro de meu ídolo. E a minha mulher ontem ficou emocionada quando eu falei para ela que ele disse que eu sou a maior surpresa do Senado. Nada. Surpresa, já há muito tempo, idolatrado do Distrito Federal, é um homem público como o presidente Zalci Lucas aqui no Distrito Federal. Onde eu vou em Brasília, esse homem é elogiado em restaurante, em bar, onde eu vou. Estou falando isso olhando para o senhor aqui de forma sincera. Isso é muito bom, né? A gente andar de cabeça erguida, entrar num restaurante, ser cumprimentado, às vezes a ser aplaudido num voo, num estádio de futebol, que hoje em dia, ministro do Supremo Tribunal Federal, que eu apresentei aqui, esse relatório, né? Político, muitos não podem nem sair de casa. Mas só concluindo, presidente, saiba, senador Paulo Paim, saiba, senador e presidente Zalci Lucas, eu, Cajuru, em Goiás, eu não tive apoio de nenhum dos 246 prefeitos. Eles trabalharam contra mim e a favor de Marconi Perillo, que agora teve em bloqueio de bens pelo Ministério Público Federal, simplesmente o valor de 3 bilhões e 900 milhões. A Heloísa Helena um dia disse aqui na tribuna, ela que é minha assessora voluntária na área da saúde, que ela não quer nem falar de política mais, a senadora Heloísa Helena. Ela falou assim aqui na tribuna, o político que chega aqui e recebe esse salário que a gente recebe, se ele sair daqui rico, é porque ele é ladrão. Imagina um patrimônio de 3 bilhões e 900 milhões bloqueados nessa semana pelo Ministério Público Federal. Então esses 200... Permita só que eu lhe diga que a Luísa Helena é sua assessora mesmo, porque essa frase ela usava na tribuna, essa última que você usou. A Heloísa, não é? Eu falei aqui, ela usava na tribuna. Então os 246 prefeitos de Goiás, do estado de Goiás, não votaram em mim e trabalharam contra mim, mas ferrenhamente. E eu não estou nem aí. O que me importa é a população. E eu vou atender, como estou atendendo esses 42 municípios. E para fechar, não sei se serve de exemplo para vossas excelências, o que eu quero do ministro, que é meu ídolo também, Sérgio Moro, é simples. O que eu quero é, antes de chegar o recurso em cada cidade, que ele, como ministro, por fineza, puxe a capivara do prefeito, da ONG que eu vou atender, que eu vou fazer doação de 50% do meu salário, eu vou pedir a ele, porque tem muita ONG picareta, vamos usar o termo mais grosso, ou corrupta, como tem muito prefeito corrupto, picareta. Então eu vou puxar a capivara e vou vigiar, fiscalizar se o recurso que eu conquistar aqui vai realmente na sua totalidade chegar na cidade, ou alguém vai pegar uma beiradinha, ou alguém vai pegar uma propinazinha. Então o que eu quero do ministro Sérgio Moro, que é meu ídolo, é só isso. Eu primeiro apresento a ele para quem eu mando o recurso e ele, por fineza, me diga qual é a capivara dessa ONG, dessa instituição, dessa cidade, através do seu prefeito. Agradecidíssimo pelo tempo, presidente Zalci Lucas. Brasil, bom fim de semana, com Deus, com saúde. Parabenizo Vossa Excelência pelo pronunciamento e aproveito também a oportunidade para relembrar aqui, né, senador Paulo Paim, as emendas até pouco tempo não eram impositivas. Então nós tínhamos sim uma discriminação muito grande com relação à oposição e situação. E Vossa Excelência, tanto Paulo Paim como Vossa Excelência, demonstram que o interesse da população está acima do interesse partidário. As emendas impositivas individuais e de bancada já melhoraram muito, quase que impondo essa situação, mas
essa forma de distribuição de Vossas Excelências realmente é um exemplo para todos os senadores, todos os parlamentares aqui do Congresso. Parabéns a Vossas Excelências. Convido